Olá, eu vou falar da palavra do Senhor no livro de Lucas, no seu capítulo 8, no seu versículo 40. Assim eu vou proceder com a leitura nesse exato momento. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E não e indo ele, apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. E chegando por detrás dele, tocou na orla de seu vestido e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci, de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se ante a ele, declarou-se diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, e a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente e será salvo. Então, irmãos, esta palavra que eu vou poder falar nesse exato momento, no livro de Lucas 8, no seu versículo 40. Eu trago um tema que é crer, a fé para crer no impossível. Que quer dizer assim, nesta história, enquanto Jesus saiu, chegou nesta região, havia muita multidão que o esperava. E logo apareceu um homem, que é o príncipe da sinagoga, de nome Jairo, que tinha sua filha quase de 12 anos, que sofria de uma doença, quase estava na beira da morte. Enquanto ele chega diante da presença de Jesus Cristo, ele vai prostrar para Jesus Cristo e ele vai rogar a Jesus Cristo que entrasse em sua casa para que fizesse alguma coisa à sua filha. Porque ele bem conhecia que Jesus Cristo realizava muitas milagres. Então, ele chegou diante dele para que fizesse alguma coisa à sua filha. Então, de repente, quando ele chega diante de Jesus, havia muita multidão também que esperava de Jesus Cristo que também que sejassem resolvidos algumas doenças, alguns problemas também com Jesus Cristo. Então, só que Jairo deveria esperar por um pouco momento. Então, só que naquele exato momento, diante daquela multidão, havia uma mulher que sofria de uma doença de fluxo de sangue. Esta mulher sofreu muito com essa doença, em que ele foi para os melhores médicos, ele gastou muito os seus haveres, mas ele não conseguiu ser curado daquela doença. Ele não teve como para ser curado daquela doença. Então, quando ele se aproxima também, quando ele ouve que Jesus Cristo chegou sobre aquele lugar, ele se aproxima também sobre aquele lugar e ele também tentava para poder ser curada também naquele exato momento onde estava aquela multidão. E de repente ele toca na orla de Jesus Cristo. Ele toca na roupa de Jesus Cristo. Não porque ela tocou, porque ele sabia que seria curada. Mas mesmo assim, só que ela vinha com fé de dizer que quando eu chegar a Jesus Cristo, eu creio, eu serei curada desta enfermidade. Porque antes ela tinha fé que seria curada. E quando chega a presença de Jesus Cristo, ela toca no manto de Jesus Cristo. Naquele exato momento, aquela mulher ficou curada daquela enfermidade. Aquela doença parou. Ele ficou curada daquela enfermidade. Só que Jesus, ele sentiu que alguém lhe tocou e ficou curada de uma enfermidade. Que esta pessoa tinha fé.
Então, só que Jesus Cristo compreendeu também que aquela pessoa que me tocou tinha fé. Então, naquele exato momento, Jesus pergunta: quem que me tocou? E Pedro e alguns discípulos disseram: mas mestre, toda esta multidão está a te apertar, que te oprime, e você vai dizer quem que me tocou? Porque muita gente que está aqui está a te tocar. Como que você vai perguntar quem que me tocou? Só que Jesus estava a entender algo que os discípulos, até que aquelas pessoas que estavam, não estavam a perceber. Por quê? Porque aquela mulher que lhe tocou, somente lhe tocou, e ela ficou curada daquela enfermidade. Que algo impossível este que aconteceu naquele dia. Aquela mulher somente tocou a Jesus Cristo e ficou curada daquela enfermidade. Então quer dizer que aquela mulher tinha fé. E logo, aquela mulher não suportando, ela veio abertamente e disse que sou eu, toquei em Jesus Cristo. E Jesus Cristo lhe disse: tenha bom ânimo, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, o que quer dizer? Tenha a fé para querer o impossível. E passando algum momento naquele lugar, vieram alguns homens dizendo para Jairo: Jairo, não incomode mais, mestre, porque a sua filha já está morta. Então, só que Jesus, ouvindo o que aqueles homens falaram, disseram: Jairo, espera, eu vou até a sua casa. E mesmo assim, Jairo aguentou, que quer dizer que tenha fé para querer o impossível. E mesmo assim, Jairo esperou, a esperar depois que Jesus saiu com alguns discípulos e entraram à casa de Jairo e encontraram mesmo aquela criança que já estava morta, e depois dali, Jesus Cristo o ressuscitou dos mortos. Que quer dizer a fé para querer o impossível. Eu quero te dizer, mesmo qual problema que você tem, mas se você tem a fé, você vai querer o impossível. As coisas impossíveis vão se manifestar na sua vida. Por quê? Porque você teve fé. E esta fé é que vai te fazer crer no impossível. Então, tenha fé para crer no impossível. Esta mulher foi curada de uma doença que deu muito cabo a ela. Ela foi para muitos médicos, ela não conseguiu resolver, ela não ficou curada daquela enfermidade. Por quê? Porque não tinha como, mas quando ela teve fé e se aproximou a Jesus Cristo, mesmo assim ela não falou com Jesus Cristo, mas só tocou no manto de Jesus Cristo, porque ela foi com toda a fé de dizer que estaria curada, mesmo assim ela ficou curada daquela enfermidade. Então quer dizer, tenha fé para crer no impossível. Se você ter fé, as coisas impossíveis podem se manifestar na sua vida. Coisas grandes vão se manifestar na sua vida. O que é necessário? Que tenha fé. E Jairo, a sua filha, foi ressuscitada. Por quê? Porque Jairo, mesmo assim, quando aqueles homens disseram para ele que não incomode mais, mestre, porque a sua filha já está morta, mas mesmo assim, quando Jesus Cristo fala para Jairo que esperasse, mesmo assim Jairo esperou. Ele teve fé para querer o impossível. Então, é esta mensagem poderosa do Senhor que eu quis partilhar com meus irmãos e minhas irmãs. A cada essa mensagem é uma mensagem poderosa que está escrito no livro de Lucas, de seu capítulo 8, de seu versículo 40. Em nome de Jesus. Esta mensagem poderosa.